Muito bem, meus caros, estamos de volta depois de uns dias sem poder gravar, porque eu peguei uma virose terrível, me sentindo muito mal, fiquei praticamente surdo, rouco durante 10 dias, mas já estava na hora de retomar todas as minhas atividades, não há o que fazer. Então, durante esse tempo, eu conversei bastante com pessoas, né, em Facebook e tal, sobre assuntos relacionados à arte, ao trabalho que eu desenvolvo. E então eu gostaria de usar essa gravação para comentar esses assuntos, que são assuntos que me parecem recorrentes, me parece que são sempre suscitados, as pessoas estão sempre tendo dúvidas com relação a isso, estão sempre perguntando e querem saber opiniões, querem saber o que outras pessoas acham daquilo. Então, um dos assuntos que eu conversei e que, enfim, eu quero abordar hoje é sobre a Frida Kahlo. E então eu estava conversando com um amigo, ele falou que não gosta da Frida Kahlo, falou, olha só, eu tenho uma implicância com aquela mulher, é uma coisa horrível, eu detesto aquilo tudo, eu detesto as pessoas que gostam da Frida Kahlo, que falam da Frida Kahlo, as pessoas que andam com bolsas com um retrato da Frida Kahlo. Eu falei, olha só, deixe de lado as pessoas que gostam da Frida Kahlo, deixe de lado a bolsa da Frida Kahlo, porque isso aí é apenas uma coisa mais popular, é uma divulgação ali de imagens que muitas vezes a pessoa está com aquela bolsa porque viu em algum lugar e pensa, é aquela mulher que tem a monocelha e tal, então vou comprar a bolsa dela. Aí compra até no camelô ali, custa R$ 10, 5, R$ 10 e compra. Enfim, isso não significa que a pessoa seja militante de alguma coisa, as coisas não são por aí. Agora, de fato, a Frida Kahlo tem coisas que são realmente, aspectos que são realmente desagradáveis, né? Aquela coisa, a obra dela é uma obra solipsística, é uma pessoa que usou a arte para ficar ali falando sobre si própria. Ela falava sobre si própria, o tema da arte dela era ela própria. Então você, claro, você olha aquilo ali, é cansativo, porque você está vendo uma pessoa que usou a arte para falar de si mesma. Então é autorreferencial, é solipsística a produção dela. Agora, você tem que considerar outras coisas também, porque não é só isso, a obra dela não é só isso, da mesma maneira que a obra dela não é só o proselitismo feminista que é feito atualmente em cima da obra dela. A Frida Kahlo foi uma artista que, bom, vamos ver ali o que dela se salva, o que é interessante, o que não é. Bom, ela, claro, recebeu uma projeção muito grande pelo casamento com o Diego Rivera. Foi a partir dessa relação dela com o Diego Rivera que a produção dela se desenvolveu, que ela teve os aspectos da vida dela que são tidos como cruciais, né, se estabeleceram, se consolidaram. Então ela tinha esse relacionamento com o Diego Rivera e que trouxe para ela muito sofrimento. Você vê a biografia da Frida Kahlo, realmente é uma biografia trágica, né? Uma pessoa que tinha ali aquele sofrimento todo, ela teve aquelas cirurgias que ela fez e que não deram certo e que, enfim, sofreu acidentes. É uma situação realmente trágica da vida dela, dramática, né? Porque foi um drama que se estendeu por toda a sua vida. Agora, você veja que dentro de um contexto, se você pega a obra dela num contexto de época, você vê que naquela época, nos anos 30, 40, que foi quando ela estava produzindo, né, inclusive o próprio Diego Rivera, havia uma exploração da temática social na arte. Você pode questionar se isso é instrumentalizado ou não e tal, é claro que era instrumentalizado, mas o aspecto negativo, se isso é negativo por ter sido instrumentalizado, por determinada orientação política. Enfim, o que havia era uma instrumentalização ali da arte com a temática social. Então, abordavam-se temas abstratos, era
o trabalhador, o operário, o camponês, o não sei o que. Ou seja, eram abstrações, eram classes sociais abstratas que estavam sendo colocadas ali na arte. Não havia indivíduos, né? Os indivíduos eram aqueles que eram os líderes dessas classes sociais, que eram representados ali. Então, a Frida Kahlo, né, com todos os problemas, com todos os defeitos, com todos os ataques que podem ser feitos à obra dela, ela não estava retratando essas entidades abstratas, ela não estava retratando o trabalhador, o operário, o camponês, ela estava retratando um indivíduo. E esse indivíduo era ela. Tudo bem, você pode falar, está retratando usando só a si próprio como exemplo. Sim, é verdade isso, mas dentro desse contexto de abstrações sociais, ela colocou ali o drama de um indivíduo, e um indivíduo real. Quem era esse indivíduo? Era ela própria. Então, considere esse aspecto da obra dela, que você vai então passar a ver essa produção com olhos menos antipáticos, porque não existe nada pior para você, no seu relacionamento com a arte, com o artista, do que você olhar aquele artista com maus olhos, para julgar que tudo que aquela pessoa ali fez não presta, que está tudo errado, que está tudo viciado. Então as coisas não são tão assim. É claro que tem obras dela que são exageradas, você vê ali que fica aquela situação, aquela forçação de barra, tá? Mas outras não. Então cabe a você separar ali na obra dela o que você julga que poderia se salvar, né? Como arte, como realizações de valor dela, que ela teve realizações de valor, certos aspectos também que ela colocava ali na pintura, como por exemplo, bom, ela era uma mulher, né, que vivia no México, então a referência de beleza ocidental era a referência da mulher europeia, branca, né, saxônica, anglo-saxônica e tal. Eu falei, não, mas ela é uma mulher mexicana, ela vai ficar tomando essas referências como padrão de beleza? Quer dizer, ela sai na rua, vê pessoas morenas, pessoas de cabelo preto, descendentes de índios, e ela fala, não vou seguir esses padrões referenciais de beleza, de hábitos, porque eu saio na rua, não é isso que eu vejo. Então eu não vou viver uma situação abstrata, né, de um belo ideal. Não, eu vou colocar aqui a realidade nua e crua que está, né, diante dos meus olhos. Claro, ela não era só a realidade nua e crua. Tem aspectos ali simbólicos também, aspectos da tradição mexicana que ela foi colocando. E existe uma biografia, até separei aqui para mostrar, que é essa biografia aqui que foi lançada em 1994, eu acho que em 1994, pela Taschen. Os livros da Taschen, esses livros da Taschen realmente são muito bons. E as pessoas, né, de determinados círculos de estudos, de arte, torcem o nariz para os livros da Taschen. Mas é um fenômeno muito localizado aqui no Brasil, né? Você conversa, as pessoas falam, não, os livros da Taschen são muito bons. Olha, a Taschen promoveu nos anos 80, tá? Nós estamos aqui já no final da segunda década do século XXI, mas na década de 1980 a Taschen promoveu uma revolução no mercado editorial de arte, né? Editando esses livros, que eram trabalhos, eram estudos, biografias, a preços muito bons, a preços acessíveis, e são textos produzidos por pessoas que de fato estudaram os assuntos. Então eu tenho centenas de livros da Taschen, de biografias, de livros sobre os mais variados temas, e nesses livros você aprende muito, você tem ali uma visão, né, diferente da que é tido, porque são trabalhos que foram escritos sobre os artistas, os períodos históricos, e que precisam ser conhecidos, precisam ser lidos. Então esses livros da Taschen têm o aspecto ali principal, que é
o grosso, que é o básico, que todo mundo tem que saber sobre os artistas, e tem ali também a leitura. São textos que são, de certa forma, autorais, porque tem uma leitura, uma consideração pessoal do autor dos livros. Então não são livros rasos, superficiais. Não, tem livros muito bons, editados pela Taschen. E esse livro aqui, da Frida Kahlo, você pode comprar aí, não sei se ainda deve estar à venda atualmente em edições mais atualizadas. Então, isso é o que eu tinha para falar sobre a Frida Kahlo. Agora, eu gostaria de falar também sobre um assunto que essa semana eu conversei com duas pessoas e que é ainda objeto de muita incompreensão, que é a escultura hiperrealista. Né? Então, é curioso que as pessoas vão às exposições de escultura hiperrealista, mas eu vou falar especificamente de um autor hiperrealista, que é o Ron Mueck. Ron Mueck, ele tem feito muito sucesso, né, no mundo todo com as esculturas dele, e as pessoas vão às exposições, veem ali as obras do Ron Mueck, se interessam muito, ficam ali fascinadas, né, com a capacidade que ele tem, né, de criar a textura da pele. Então ele coloca os pelos nas esculturas, e as pessoas ficam impressionadas com o realismo e acreditam que o Ron Mueck está se esforçando ao máximo para retratar ali só o aspecto da materialidade. Então, fala, olha, então ele está aqui, né, um artista que tem essa abordagem, esse approach mais de retratar a matéria. Mas o Ron Mueck não é apenas isso. O Ron Mueck, ele faz parte de uma linhagem da arte hiperrealista que tem um caráter, um viés social. E as pessoas que gostam do Ron Mueck, quando sabem disso, que ele tem esse viés, como se fala hoje em dia, uma pegada social, as pessoas ficam assustadas e tentam negar, falar não vou admitir que o Ron Mueck tem essa abordagem social das coisas, porque senão isso aí vai acabar, né, virando coisa de proselitismo político e tal. Então eu vou me esforçar ao máximo para dizer que a obra do Ron Mueck não tem nada de crítica social, que não tem nada de assuntos relacionado a pessoas desfavorecidas, a assuntos de, sei lá, feministas e tal. Mas a má notícia para quem acha que não tem crítica social na obra do Ron Mueck é que essa crítica social existe sim. Essa crítica social está presente na obra do Ron Mueck. E eu pergunto, e daí? E daí que está presente? O que acontece é que as pessoas confundem crítica social com ataques à classe média. Então a pessoa no Brasil que se interessa por arte, geralmente pessoa de classe média, e aí vê ali, quando escuta falar que determinado autor promove uma crítica social no seu trabalho, então a pessoa imagina, poxa, o artista está me atacando, né? Está fazendo ali a crítica social, essa história de ficar falando mal da classe média, quando na verdade crítica social não é nada disso. A crítica social é você abordar aspectos da vivência social, é essa dimensão social que está nas obras. É que nós temos um tipo de pensamento, uma estrutura psicológica de rechaçar assuntos sociais, assuntos comunitários. Né? Nós somos aversos a assuntos comunitários. As pessoas tratam assim, assuntos da porta da casa para fora como assim, uma coisa praticamente inexistente, como se a pessoa não tivesse compromisso nenhum com as outras, com a sociedade, com a sua comunidade e tal. E você vê
que isso leva a uma situação, falando em sociedade, tem até uma polícia passando aqui. Então você vê que essa nossa resistência a esses assuntos na vida real, cotidiana, nos leva a tentar rechaçar esse assunto quando esse assunto é abordado nas obras de arte. Mas o artista, o Ron Wicker, não está falando sobre a sua visão do assunto da temática social. Ele está apresentando a temática social da maneira que ela de fato é. Então você veja, por exemplo, eu vou colocar as imagens para poder exemplificar melhor. Essa exposição aí, eu estive nessa exposição, foi uma exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e que você vê aí que existe um casal, né? É um casal jovem. Então parece que eles estão ali conversando, né? Um comentando ali, falando alguma coisa no ouvido do outro e tal. Mas quando você gira ali, se circunda a obra, você descobre que o rapaz está submetendo a moça, está subjugando a moça, está forçando ali o braço dela. Então, uma coisa é o que você acha que está acontecendo quando você vê o casal passeando. E a outra é a realidade do que está acontecendo. Ali é o contato físico, né, com uma força ali brutal, que o rapaz está ameaçando ela de alguma forma. Então não é apenas a aparência das obras que importa. O que ele está dizendo é que, olha, a aparência é uma coisa, o que de fato acontece é outra. E também você veja aí que existe esse aspecto da dimensão das obras. As obras, elas não são da dimensão natural. Então, ele não está querendo fingir que são pessoas reais. Por quê? Porque a dimensão das obras não é a dimensão natural humana. As obras são menores, estão numa escala menor do que a escala natural. Ou seja, ele está dizendo, eu não estou aqui me atendo apenas a esse aspecto da repetição visual da realidade. Tá? Então isso aqui é uma obra de arte. Essa outra obra aqui que nós vemos é de um rapaz negro que está levantando a blusa. Né? E ele está levantando a blusa porque ele foi esfaqueado. Ele está levantando aí para mostrar, para ver que sofreu um esfaqueamento. Ele sofreu uma tentativa de assassinato. E é um rapaz que você percebe, ele está vestido de forma bastante simples, ele é um rapaz do ambiente urbano, né, vestido como um indivíduo urbano, de alguma periferia, de uma grande cidade. E você perceba que ele levou a facada no exato lugar onde, segundo, né, os evangelhos, Cristo foi ferido com a lança, né, quando estava na cruz, foi ferido pelo soldado romano. Então Ron Wicker coloca essa ferida, a faca, nesse mesmo lugar. Não é à toa, é para fazer uma referência, ele está fazendo aí uma referência longínqua a esse fato. Então Cristo foi ferido com a lança, né? E esse rapaz também. Ou seja, esse rapaz, ele é uma espécie de um mártir do nosso período, da nossa era, do nosso tempo. Ele é um mártir da sociedade urbana. O problema é que ele não tem escolha, ele não tem o que fazer. Ele foi esfaqueado, mas ele não pode se encerrar nisso. Ele tem que seguir a vida, ele tem que seguir adiante. Então ele olha para o ferimento com um certo desdém, como se dissesse, olha, eu fui esfaqueado, mas eu não tenho escolha, eu não tenho alternativa. Eu vou seguir adiante. Então é um mártir urbano, é um mártir da nossa época. Então, mas não é para você ficar então fazendo outras divagações em cima disso e tal, como se ele quisesse apenas, como se o Ron Wicker quisesse apenas retratar fielmente a realidade.
Então ele não queria apenas isso. Então existe essa dimensão de crítica social na produção dele, sim, está tudo aí, basta você ver. Né? Que há um tempo atrás foi feito um vídeo que se chama, foi traduzido no Brasil como A Verdade sobre a Arte Moderna. É um vídeo de um sujeito que grava vídeos, aí faz gravações, falando desde tudo, desde ações na Suprema Corte até enfim, assuntos do meio ambiente, assuntos relacionados à saúde, ao dispositivo intrauterino, enfim, a circulação de jornais. O sujeito fala sobre tudo quanto é assunto. E ele gravou um vídeo falando sobre arte moderna. E o vídeo fala um monte de besteira, né? Porque o sujeito não entende nada de arte, ele não estudou o assunto. E ele fez o vídeo para criar ali, né, uma fonte de cliques. Né? A pessoa vê aquela verdade sobre a arte moderna e clica para ver. E aí ele fala. E lá pelas tantas ele coloca o Ron Mueck como um grande perseguido pelo establishment. O Ron Mueck não é perseguido pelo establishment. O Ron Mueck tem obras expostas no mundo inteiro. É um artista muito bem sucedido. Então, onde é que o sujeito tirou isso, que o Ron Mueck era um perseguido pelo establishment? E também coloca que o Ron Mueck está ali retratando a realidade, né, a materialidade, a carne. Não sei por quê, porque ele não consegue compreender outras coisas na arte que não seja... Esse sujeito que gravou o vídeo não consegue compreender na arte outras coisas que não seja o simples retrato ali visual, né, do simples estímulo visual. Mas o Ron Mueck não está fazendo apenas o estímulo visual, ele está falando, olha só, para além desse estímulo visual aqui, do que você está vendo, existe um contexto, existe uma história, existe uma verdade por trás disso que está sendo mostrado pelo Ron Mueck. Então, não é para você achar que o Ron Mueck se encerra apenas no retrato da aparência das coisas. É justamente a arte hiperrealista lida com essa crítica da mera visualização, da mera visualidade. Então eles estão fazendo ali uma interpretação crítica do que é a verdade visual, do que é a verdade factual, porque um fato pode parecer, né, sob diversas formas. Por trás do mero estímulo visual pode ter uma verdade. Então é uma visão, uma consideração que você tem então de ver a obra com cuidado, com certo cuidado, e não ficar deslumbrado apenas com esse aspecto externo da obra, com a exterioridade da obra. Muito bem, esses foram os assuntos que eu quis abordar hoje. Então, no próximo encontro, eu vou então, dar continuidade a essas dúvidas que surgiram e vou abordar outros assuntos que foram objetos aí nessas últimas semanas de conversas. Então, até o próximo encontro. Até lá!